Dando sequência em nosso assunto, vamos imaginar que você foi convidado e participou do processo de seleção, exclusivamente da entrevista. O que fazer na sequência? Devo ligar? Devo mandar um e-mail? Devo ir até a empresa? Fique comigo e acompanhe na sequência as dicas que preparamos para você. É muito comum quando um candidato participa de um processo seletivo numa empresa ter aquele momento de ansiedade depois da entrevista, né? Então a gente chama isso de limbo pós-entrevista, que é um momento que a gente fica aflito querendo saber o que vai acontecer, quais são os próximos passos, devo ou não devo entrar em contato. Então é muito importante que durante a entrevista o candidato estabeleça essa relação direta com o entrevistador de quais são os próximos passos, se ele vai ter uma resposta logo, se ele vai ter uma resposta imediata ou se vai demorar mais essa resposta, né? Positiva ou negativa. Esse é um ponto importante. É importante que o candidato saiba também se ele vai ter uma resposta positiva ou negativa. O candidato está livre ali, é o momento dele se vender para o entrevistador durante a entrevista. E para que ele não fique em desespero após o momento da entrevista, ele precisa sim se amparar de todas as informações que ele puder para que reduza esse momento de tensão. Então, primeira coisa que ele deve fazer é pesquisar mais sobre a empresa que ele já foi entrevistado, né? Caso voltem a conversar com ele sobre isso, ele participe de um outro momento, de um outro processo seletivo. Segunda coisa, é muito importante que ele esteja seguro quanto às referências que ele passou no currículo dele ou no momento da entrevista, porque pode ser que por um segundo momento no processo seletivo, o entrevistador entre em contato com as referências que ele disse lá no currículo dele, que ele indicou no currículo dele. Outra coisa que é bastante importante e é muito bem visto pelas empresas é que o candidato envie um e-mail agradecendo a oportunidade, agradecendo a recepção, se colocando à disposição para mais informações, mostrando que ele tem interesse pela vaga, mostrando que ele tem interesse por trabalhar principalmente naquela empresa. Isso certamente será muito bem visto pelos avaliadores, por quem o entrevistou. Então esse pós-contato ele é fundamental nesse processo. Após a entrevista, o que eu não posso fazer é ficar enviando milhares de e-mails, ligando para a empresa, tentando seguir ali os avaliadores, os entrevistados nas redes sociais, adicionando, entrando em contato inbox lá, seja pelo LinkedIn, seja pelo Facebook. Em nenhum momento eu posso ser aquele cara chato, aquele cara que fica se intrometendo muito na vida dos avaliadores ou dos dirigentes daquela empresa. Porque isso é sim mal visto, é o contrário de um contato único, de um e-mail único que me coloca à disposição ou que disse que foi muito bom participar do processo seletivo naquela empresa. O inverso disso, ou aquilo que excede esse contato necessário, esse contato mais polido, já fica ruim e já é mal visto pelos avaliadores e pelas empresas. Então o candidato ele deve se manter calmo, por mais que seja difícil, a gente sabe, mas não deve de forma alguma seguir tudo e todos daquela empresa nas redes sociais, enviar milhares de e-mails e ficar ligando lá e buscando mais informações. O momento da entrevista ele é único. Você tem uma única chance de dizer tudo positivo, eficaz sobre você, candidato a uma vaga na empresa. Então é a hora de você usar todo o seu bom português fundamental, utilizar todas as suas referências profissionais, educacionais anteriores, trazer ali para a mesa, apresentar isso de forma direta e assertiva. A assertividade é fundamental na hora de um processo de entrevista. Você tem que ser direto, você não pode florear muito, você não pode enrolar muito. E claro, você não deve mentir. Se você não tem inglês avançado e seu inglês é intermediário, diga, seja claro, seja verdadeiro que seu inglês é intermediário, por exemplo. Então, você mentir também não vai trazer nenhum benefício, porque assim, o entrevistador pode te colocar à prova quanto a isso, ou seja, você fazer uma prova de inglês, ou pior, uma entrevista em inglês que vai analisar o seu nível, e aí você vai ficar com cara de tacho lá na frente, se você for um entrevistado. E também, claro, depois se você por um acaso não tiver uma prova prática, na hora do dia a dia ali você vai mostrar que você não tem aquelas competências. Então é muito importante ser verdadeiro, assertivo e se vender. Fale tudo positivo, verdadeiro sobre você. É uma única oportunidade que você tem para fazer isso. Quando eu vou conversar com um candidato e eu começo a entrevistá-lo, a perguntar algumas coisas do dia a dia, da vida, porque isso é uma coisa muito importante. Os entrevistadores, né, os selecionadores das empresas, sejam eles os executivos, sejam eles os profissionais de RH,
eles querem saber o dia a dia, a vida, não só o profissional, mas o pessoal também pesa bastante. É muito importante saber os costumes, é muito importante saber as coisas que agradam, as coisas que atraem o candidato, né? O que ele faz para se divertir, tudo isso é muito importante. Então, para saber justamente qual é o perfil dessa pessoa, a gente quer saber com quem nós vamos lidar, quais são os interesses desses candidatos quando ele se tornar um funcionário, um colaborador da empresa. Então, quando nós entrevistamos as pessoas, além de saber se ele tem a capacidade técnica, a capacidade ou a formação profissional que a gente precisa, nós também queremos saber se o candidato tem algumas vontades, alguns hobbies, alguns gostos, alguns interesses que possam ser compartilhados com a equipe. Porque quando a gente pensa em contratar uma nova pessoa para a equipe, ela vem não só para fazer um trabalho específico, ela vem para agregar a um time, agregar a um grupo de pessoas. E ela tem que se conectar a essas pessoas. Isso é muito importante para que tudo flua muito bem dentro do setor, dentro da empresa e os trabalhos todos sejam entregues. É muito importante quando a gente recebe um feedback negativo de um processo seletivo de uma empresa, nós agradecermos a possibilidade de participar, agradecer o feedback, agradecer o retorno, porque é muito importante uma empresa retornar para o candidato dizendo assim, olha, o nosso processo seletivo finalizou e, infelizmente, nesse momento, o seu perfil não cabe nas nossas necessidades, mas o seu currículo fica à disposição no nosso banco para uma próxima oportunidade. Isso já é acalentador para quem foi entrevistado. Porque quem está precisando de trabalho, quem está buscando trabalho, precisa receber retornos, precisa ver que o currículo dele foi visto, que o perfil dele no momento não faz parte, mas pode ser que num outro momento faça parte ali do corpo da empresa. Então, sim, deve agradecer muito, não muito em excesso, mas deve agradecer também com propriedade. Então, na hora que ele receber um feedback negativo, não fica bravo. Não fica desesperado, não fala o que eu vou fazer da minha vida agora. Você vai continuar a tua vida, você vai continuar se desenvolvendo, estudando mais, buscando mais qualificação, mas vai agradecer aquela empresa que te ouviu no momento e que teve tempo de retornar para você dizendo assim, olha, agora não é a hora, talvez uma próxima oportunidade.